Que história é essa de aumento de luz? 3.2. Aumento de luz no milênio? Que história é essa? Aí uma das coisas que a gente vê, né, não é um aumento de luz no sentido de que o sol vai ficar ardendo, pegando fogo e a gente não consegue aguentar, não. É um aumento de luz que vai trazer uma produtividade na Terra muito maior que a gente tem hoje. Isso não está na Bíblia, não, Cristiano. Onde é que isso está? Vamos lá, meu pastor. Pega aí Isaías capítulo 30, versículo 26. Essa Isaías é novidade, 30, Cristiano. 26, vamos lá. Gente, eu já li a Bíblia, eu já passei por Isaías aqui, e eu não me lembro disso, me ajude. Isaías 30, 26 diz assim: a luz da lua será como a luz do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Ah, então aqui não é aquela luz da grande tribulação para acabar com todo mundo. Que vai arder, queimar. Aqui é uma bênção especial de Deus, onde os astros vão alcançar o máximo. Exatamente, exatamente. É o Senhor dominando, né? O Senhor dominando todas as coisas num nível de bênção tremenda para a Terra durante 1000 anos. É uma maravilha. Aí eu estava pensando, gente. E isso vai produzir mais, né? Aí a gente chega lá em Isaías, por exemplo, a gente viu Isaías 30, e aí a gente chega em Isaías 35, de 1 a 2, que diz assim: o deserto e a terra seca se alegrarão, e o ermo se regozijará, e florescerá como a rosa, florescerá abundantemente, e se alegrará com júbilo e canto. Não, as estações, a produção, tudo depende do ciclo lunar. Por isso que antigamente os calendários não eram solares, eram lunares. E daí a diferença, até que chegou o calendário romano e etc. Se a Lua, porque o Sol já é uma bênção como é hoje, a Lua já é uma bênção como é hoje, possibilitando a vida na Terra. Se isso vai alcançar uma dimensão extraordinária, é produção fantástica, né? A produção vai ser muito maior, e aí a Bíblia é muito clara que a terra que era seca, né? Hoje a gente pega o Brasil como celeiro do mundo, e aí a gente tem muitas terras produtivas, mas no mundo inteiro, né, há países que é seca, há países que só conseguem plantar a metade do ano, outra metade é gelo, é neve, né? E há países que são minúsculos, que a terra é pequena de plantio, a terra que é produtiva é muito pequena. Mas isso, no milênio, não haverá terra seca, não haverá terra improdutiva, né? Toda terra vai ser produtiva, todo terreno vai ser fértil, todo solo vai ser fértil. É uma grande maravilha, né, meu pastor? Gente, a gente está aqui e não cai de joelho agora porque tem que gravar a aula. Olha o Deus que nós servimos. Na grande tribulação, um sol vai se tornar insuportável. Os homens gritarão de dores, é como a gente viu, mas porque tem um controle de Deus. E esse mesmo Deus agora pega o sol, bota numa dimensão, a lua bota numa dimensão, porque vai ter cataclismas cataclismas quanto aos astros estrelares, vai cair um terço na grande tribulação. Na grande tribulação. Um terço de estrelas. Agora ele pega esse mesmo ser e ele olha para esse ser e diz: celestiais. Agora você vai ser assim e você vai produzir isso. Gente, que Deus é esse? Meu Deus, que Deus é esse? Mas a gente tem que continuar. Será que ele não tem domínio sobre todas as coisas? Que Deus é esse, gente? É um Deus que tem domínio sobre todas as coisas. Meu Deus do céu. Vamos lá. Então, Cristiano, o que não vai faltar para a gente no milênio é trabalho. 3.3. Olha, gente, esquece
o hino brasileiro, o hino nacional brasileiro, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Essa coisa de ficar parado, sem fazer nada. Só até o milênio. Isso não vai existir no milênio. Vamos lá para Isaías 65, 21 a 23. Isaías 65. Diz assim: edificarão casas. Deixa eu pegar aqui a Bíblia, porque aí eu não fico escondido. É a continuação, né? Edificarão casas e nela habitarão. Edificarão significa que vai trabalhar para construir a casa. Né? Não tem essa de... Mas você vai construir a sua casa. Você vai habitar na sua casa. Você vai morar nela. E edificarão casa e nela habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Edificar casa e plantar vinhas é trabalho, não é, meu pastor? É ou não é trabalho? Sim. E aí a palavra continua: não edificarão para outros, para que outros nela habitem. Não plantarão para que outros comam. Ou seja, o que você produzir vai ser para o seu benefício. Né? É justiça econômica. O que você produzir não tem essa de um quarto, né? Um quarto não, perdão. 40% do que você produzir vai para outros, e aí não, o que você produzir mais, come mais. Come mais. É a distribuição correta. É a distribuição correta, né, meu pastor? Então, se você produzir menos, aí, meu amigo, com você. É com você, mas se você pode produzir mais, todos vão ter a mesma oportunidade de produzir mais. Gente, ó que delícia. Nós não vamos mais precisar de relações sexuais, porque o que Deus tem pra gente é superior a isso. Mas a rapaziada que vai continuar tendo filhos, pode ter 10, 20 filhos. Bota todo mundo para trabalhar, a terra vai produzir. A terra vai produzir e vai ter alimento para todos, que hoje há uma preocupação. A gente já teve no passado as famílias maiores, né, as famílias grandes. Hoje em dia, as famílias estão buscando ter cada vez menos filhos, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui no texto. Versículo 22. Não edificarão para que outros nelas habitem, nem plantarão para que outros comam. Pois os dias do meu povo serão como os dias da árvore. E os meus eleitos desfrutarão das obras das suas mãos até a velhice. Olha o versículo 23. Não trabalharão inutilmente. Isso só pode acontecer no milênio, gente. Hoje não tem como. Não trabalharão inutilmente. Gente, sabe, aqueles falam: nossa, eu estou cansado de ficar trabalhando para os outros e isso e aquilo outro. Não, ninguém vai trabalhar inutilmente. Não trabalharão inutilmente, nem terão filhos para a calamidade. Falando dos filhos aqui que o pastor comentou. Pois serão um povo bendito do Senhor, ele e os seus descendentes com eles. Fantástico. Aí não tem como não entender o 3.4, que é a prosperidade econômica. A prosperidade em todo sentido. Não vamos ter problema com a lei da oferta e da procura, não vamos ter problema com desperdício, não vai ter problema com nada. Aqui na prosperidade econômica, qual o texto que você destacou e eles vão ler com a igreja. Com a igreja. A gente pode pegar, e como a gente está em Isaías, e aí fica mais próximo, a gente pode pegar Isaías 62, versículo 8 a 9. Ok, então anote aí, Isaías 62, 8 a 9. O que diz, meu pastor? Diz assim: jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força: nunca mais darei o teu trigo por comida a teus inimigos, nem os estranhos beberão o teu vinho novo pelo qual trabalhastes. Os que, porém, ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que colherem beberão nos átrios do meu santuário. É tudo ligado, né? Totalmente ligado, né, meu pastor? Essa prosperidade econômica, ela diz respeito exatamente a gente pode voltar aqui um pouco, por exemplo, lá no início, no comentário do item 3,
fala sobre saúde, educação e segurança são componentes fundamentais de economia. Página 71. Página 71. Então, saúde, educação e segurança são elementos fundamentais. A gente vai ver isso no vídeo também, no vídeo que está sendo enviado para os irmãos, que é fundamental. Então, por exemplo, hoje, né, hoje se a gente quer ter uma saúde, um recurso de saúde, né, tem que gastar, né? Se a gente quer ter... A saúde vai ser pública, né? A saúde vai ser pública e de primeira, né? Então, a saúde é pública e de primeira. O Senhor já tem poder para fazer isso, né? Já demonstrou que ele tem poder para fazer isso. Educação. Que fantástico. Quem quiser hoje também ter uma educação de qualidade, tem que investir, não tem outro jeito. Tem que investir, ou investe tempo, né? Ou seja, pega o seu tempo, meu irmão. Ah, não, estuda em escola pública. Não é desculpa, né? Estuda em escola pública, pega o tempo que resta, você vai para a escola, e pega todo o tempo que resta, pega livros, vai ler livros, vai estudar, vai buscar, que consegue também. A gente conhece pessoas que, inclusive, estudou línguas hoje com a internet. Pega a internet, ao invés de ficar vendo bobeira, pega a internet e vai estudar. Vai estudar. Tem gente que aprende línguas, aprende outras línguas usando a internet, usando os recursos da internet hoje, gratuitamente, sem pagar nada, né? Então, utiliza-se os recursos que tem hoje disponível para aprender, mas aí você tem que gastar tempo, investir tempo. Então, você investe tempo, investe dinheiro, né? Ou você investe dinheiro, ou você investe tempo, ou você investe os dois. Então, tem que ter gasto, né? Tem que ter gasto. Segurança, mesma coisa. Para ter segurança hoje, tem que investir, né? Não tem jeito. Contar com a segurança pública hoje é terrível, né, meu pastor? Você sair na rua com o celular na mão, você está correndo risco de ser assaltado, né? Então, meus amados, isso não vai existir no milênio. Então, por isso que a saúde, educação e segurança, isso aqui a gente vai ter de uma forma abundante e de graça, gratuito. E isso é fundamental para trabalhar, produzir economicamente. E prosperar. Sim. E prosperar. Por isso que a prosperidade no milênio vai ser abundante. Vai ser algo abundante. Porque essas coisas ninguém vai precisar gastar para ter. Fantástico. É maravilhoso. Fantástico. Agora vamos lá. Além da prosperidade econômica, 3.5. Pleno conhecimento e instrução. Peraí, aqui tá bom. A gente vai ter um pleno conhecimento porque vai ter um sistema educacional fantástico, ok? Fantástico. Vai ser um sistema educacional como nunca, correto, com entendimento, para desenvolver todas as nossas potencialidades, entendeu? Então, quem no milênio tiver capacidade de ser marceneiro vai alcançar o máximo. Quem no milênio tiver capacidade de ser bombeiro hidráulico vai alcançar o máximo. Vai ter terra, o mundo é grande. Não é à toa que Deus mandou a gente encher e povoar a terra inteira, a terra vai ser abençoada e tudo. Mas, pastor, vamos lá. Primeiro, um texto que garanta isso. Em segundo lugar, como é que vai fazer na questão das línguas? Porque o inglês é uma barreira para mim hoje. O alemão é barreira para outros. Tem duas posições escatológicas. Tem uma posição que diz que Cristo vai unificar todas as línguas. Tem outra posição que diz que as línguas continuam diferentes, mas que nós teremos uma capacidade melhor de aprender e de comunicar. E que mecanismos serão criados de comunicação. Bem, hoje já tem o smartphone que você fala e conversa com qualquer outro, ele vai traduzindo. E vamos lá, vamos por partes. Primeiro, um versículo que nos traz essa questão do pleno conhecimento. E, em segundo lugar, qual é a sua posição? O pastor crê que vai ter uma única língua no milênio inteiro, ou que mecanismos de entendimento linguístico serão criados? Qual a sua posição? Vamos lá. Com relação à primeira pergunta, vamos para Isaías, capítulo 11,
versículo 1, versículo 2 e versículo 9. Então, sublinha aí, ó. São vários Sublinha textos, aí. viu, meus amados? Sublinha aí. Os mais importantes você trabalha. E deixa eles estudarem em casa o resto. Isso. E você também estuda em casa, né? Os outros textos, né? O professor tem que ter tudo, né? Vamos lá. Isaías, capítulo 11, versículo 1 e 2 diz assim: do tronco de Jessé brotará um rebento. A gente sabe quem está falando aqui, Jesus Cristo. E das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Né? E aí agora a gente vai para o versículo 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, o Senhor tem todo esse conhecimento, e ele, da mesma forma que ele fez com os discípulos, que Jesus Cristo tinha autoridade sobre espíritos demoníacos, sobre enfermidades, sobre problemas ali, e ele falou, olha, os discípulos, vocês vão ter isso também. E ele mandou os discípulos, enviou, falou, vão, cura os enfermos, expulsa os demônios, se comerem coisa mortífera não fará dano nenhum, né? Vocês vão poder pisar escorpiões e serpentes e tudo mais. Então, essa autoridade de Jesus Cristo, somente quem detém toda a autoridade, ele é capaz também de repassar essa autoridade. E da mesma forma que Jesus Cristo, a palavra fala aqui, que ele tem esse conhecimento, ele tem total conhecimento, tem toda essa instrução, tem toda a sabedoria, tem toda a inteligência. Olha como o texto é específico e claro. Ele fala sabedoria, inteligência e conhecimento. Sabedoria, inteligência e conhecimento. E Jesus Cristo possui essas três características. E aí no versículo 9 ele fala, ele vai distribuir. Ele vai distribuir. E aí a gente tem outros textos, aí aqui nos outros textos, né, que a gente não precisa ler agora, os outros textos falam que as nações vão até o Senhor para adquirir conhecimento. Né? Então, esse conhecimento vai ser ofertado pelo Senhor Jesus. Isso é claro, isso é muito claro na Bíblia, tem vários textos. Agora, com relação à língua, né, que é o outro ponto, Sofonias, capítulo 3, versículo 9, é um texto que fala, se o pastor conseguir abrir aí, é um texto que fala sobre a questão da língua, né? E aí, é claro, é um texto interpretativo, viu, meus amados? Aí a gente tem que realmente tentar interpretar, e aí a gente pode ter, né, essas duas linhas de pensamentos. Mas aí eu busco uma linha de pensamento que traz algo com relação ao que já aconteceu no passado bíblico. Então, lá no passado bíblico, a palavra fala que todos falavam uma só língua. E aí, porque todos falavam uma só língua, se reuniram e foram construir a Torre de Babel. Deus desceu e desceu ali. E o que Deus fez depois? Além de ele arrebentar tudo, ele separou todo mundo ali e repartiu as línguas. Então, naquele momento, todo o povo passou a falar e aí ficaram confundidos. Não conseguia se comunicar. Aí, uns foram para um lado, outros foram para o outro. Eu não consigo me comunicar. Parou a torre. Né? Parou aquilo ali, parou aquele plano. Então, eu imagino que a questão da língua, ela vai ser essa barreira linguística, né, que nós temos hoje. E aí é um outro fator também econômico, por isso que é um fator econômico, porque quem fala mais de uma língua hoje, ela já está no status melhor. Quem fala mais de uma língua, ela já está no status melhor. Isso não só hoje, isso no passado também já era assim. Sempre quem falava mais de uma língua estava no status melhor. Ela podia se comunicar com outros povos, ela podia negociar, ela podia fazer negócio, ela podia se beneficiar só pelo fato de falar outra língua. Isso
até hoje é assim. Pessoas que falam, mesmo que a gente tenha já sistemas que faz essa tradução, né, no celular, por exemplo, já tem sistemas que faz essa tradução, mas ainda assim, pessoas que falam outra língua, no mercado de trabalho, é mais valorizado. Tanto é que quando alguém vai preencher uma ficha de emprego, uma das coisas que se pergunta, você fala outra língua? Você domina o inglês? Você domina outra língua, além da sua? Então, isso é fundamental, né? Essa barreira linguística, então, na questão econômica, quem fala mais de uma língua está melhor. Mas essa barreira linguística, no milênio, vai cair, vai deixar de existir. Seja de uma forma ou de outra, né, o importante é que ela vai deixar de existir, não vai ter barreira linguística nenhuma. Então, ninguém vai ter vantagem sobre o outro porque fala outra língua, né? E mesmo que fosse assim, né, que a barreira linguística vai cair através de um sistema, através de alguma forma, de um sistema de tradução ou de compreensão até, né? Mas eu imagino que, na verdade, vai ser uma única língua, vai voltar, né, como a gente vai voltar a uma série de formas, como era no passado, como era lá no início do Gênesis, como era lá no início de Adão e Eva e tudo. Então, eu creio, né, eu imagino, que vai ser da mesma forma também com relação à língua, que vai voltar a falar os povos, a falar uma mesma língua. Mas, de qualquer forma, o que é fato é que a barreira linguística vai deixar de existir. Sofonias, capítulo 3, versículo 9, diz assim: porque então Deus vai darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que sirvam com um mesmo consenso. Olha que interessante. Pastor Cristiano identifica esta linguagem pura como, obviamente, consequência de uma língua mundial que todos nós teremos. E aí todas as barreiras caem. Entendeu? E, inclusive, você pode ir servir ao Senhor, adorar o Senhor, porque, além de uma linguagem única, ela também viabiliza o teu acesso a Deus, linguagem pura. Agora, existem aqueles que dizem o seguinte: olha, aqui é diferente. Aqui não está prometendo uma única língua mundial. O que aqui se está prometendo é que, de alguma forma, a nossa linguagem, nosso sistema de signos, o nosso sistema de ideias vai ser purificado. Sendo purificado, a gente vai deixar de pensar o que é incorreto, ser guiado pelo que é mal, ser guiado pelo que não condiz com a palavra de Deus. E aí, obviamente, a comunicação entre todos nós fica simplificada, até mesmo por intermédio de instrumentos que vão quebrar barreiras linguísticas. Gente, de uma forma ou de outra, a gente vai ter, literalmente, a possibilidade da amplitude do conhecimento irrestrito. E isso, conhecendo de forma irrestritamente, a gente tem acesso a um sistema econômico superior. Pastor, mas eu queria uma posição final. Calma. Você e eu vamos estar no milênio. Pode ficar tranquilo. A gente vai saber direitinho. Aí, nesse dia, você vai lembrar. Agora a gente tirou a dúvida. E a gente vai ver como é que vai ser. Não se preocupa, não. Nós vamos estar no milênio. Vamos lá. 3.6. Isso aqui é fantástico, né, Cristiano? Isso aqui é fantástico. Saúde e cura. Doenças serão eliminadas. Isso é o que mais traz problemas para a economia, né? Não tem um controle. É totalmente fora do controle, né, meu pastor? A questão da saúde. Às vezes a pessoa está ali saudável e de repente cai enferma e numa enfermidade e vai e morre. Né? Simples, e vai embora trabalho, vai embora força econômica. E quando isso acontece com o que a gente chama hoje de chefe de família,
Sim. Né? Arrebenta. Quando o chefe de família acontece, cai em enfermidade, tudo, e não sei o que, não trabalha mais, não produz. E aí a família toda fica sem aquela guarda, sem aquela proteção, né? Sem aqueles recursos. E aí arrebenta com a família inteira. Né? Qual texto que a gente vai usar aqui, meu E pastor? a gente pode pegar... Primeira coisa é lembrar que Jesus Cristo já fez isso na primeira vinda dele. Sim. Né? Que Jesus Cristo já fez isso. Já tem cura, viu? Já existe cura. Então, isso é fundamental a gente saber que Jesus Cristo já fez, ele já demonstrou que ele é capaz de fazer. Sim. Né? E aí no milênio isso se amplia muito. Isso se amplia, né? E aí o texto, a gente pode pegar Isaías capítulo 29, versículo 18, pegar apenas o versículo 18, que diz assim: naquele dia os surdos ouvirão a palavra do livro, e da escuridão e das trevas as verão os olhos dos cegos. Fantástico. Então surdo vai ouvir e cego vai enxergar. Sim. Naqueles dias. Então aqui está retratando também o reinado do Messias, né? Do Machia, e aqui mostra que doenças vão praticamente deixar de existir. E se existirem, o Senhor vai curar. Olha, gente, aqui tem gente que pensa diferente e do cristiano. Aqui tem gente que pensa que no milênio a medicina vai estar tão avançada que as doenças deixarão de existir. Eu respeito quem pensa assim, tá bom? Eu respeito os irmãos que creem que no milênio vai ter medicina. Agora, eu sou pentecostal, meu irmão. Para mim, no milênio, o que vai acontecer? Tá enfermo? Vem para perto, porque a igreja não vai ser só rei, vai ser sacerdote também. Nós vamos dizer, acabou em nome de Jesus. E vai acabar. Vai acabar. Entendeu? Surgiu aqui um câncer porque plantaram errado. Vem cá, em nome de Jesus, ser curado. Agora, presta atenção. Isso aqui é 2 pentecostais. Se Jesus vai nos dar uma medicina avançadíssima no milênio, é outra história. Tem gente que diz assim, poxa, peraí, mas a gente não vai plantar, não vai colher, a gente não vai trabalhar, não vai ser tudo tranquilo, assim? Então por que não vai ter médico no milênio? E Jesus não vai curar por intermédio dos médicos? Eu respeito. Às vezes o sistema pode ser híbrido, né, pastor? Podemos ter uma medicina que abençoe completamente e podemos ter a gente estendendo a mão e também curando. Gente, o médico dos médicos vai estar com a gente. E a gente pode, trazendo para os dias atuais, a gente tem, por exemplo, uma medicina preventiva. Também tem um meio que os médicos, eles podem ser que vão existir, mas trabalhando numa medicina preventiva. E aí, em casos extraordinários, aí é o Senhor que cura, é os santos, né? Os que receberam o corpo glorificado, a igreja do Senhor que vai estar aqui, ó, está repreendido em nome de Jesus, vai para casa, você está curado, você está bem. Então, a doença vai deixar mesmo na eternidade. Aí a diferença. Aí a diferença, né? Existe a diferença, porque então no milênio ainda tem essa possibilidade de existir as doenças, mas elas vão ser curadas, né? Vai ter a possibilidade de cura, porque Jesus Cristo, fato é, meus amados, Jesus Cristo, aquele que curou multidões, e a palavra fala, olha, a gente não relata aqui todos os milagres, porque é impossível, não tem local suficiente para escrever todos os milagres que Jesus fez. Então, Jesus Cristo, todo aquele ministério de cura que Jesus Cristo teve, vai existir no milênio. Então, vai existir. Então, independente de que forma seja, Jesus Cristo estará aqui presente fisicamente. Ele já fez no passado, não já fez? Lá vai ser muito mais, meus né? amados, vai ser muito mais. Lá vai ser muito mais. Irmãos, ó, a gente não tem certeza de como vai ser, não. Ninguém aqui vai dizer, vai ser assim. Não.
certeza que a gente tem é que o diabo está preso. E a gente está de camarote, graças a Deus. Agora, fica tranquilo, você e eu vamos estar no milênio e a gente vai ver tudo isso. Tá ok? Mas eu, como pentecostal, eu creio que, bem, deixa para lá. Vamos lá, último ponto. Então a gente não vai ter problema com o lado econômico da economia, o lado humano da economia, porque nós vamos ter gente nascendo e nova produção. Exatamente. A continuidade na produção, né, meu pastor? Porque nascimento de pessoa, vai ter gente nascendo no milênio? Vai ter gente nascendo e não espera que vai ser maior do que a que a gente vive hoje, né? Vive atualmente. Vai ter um número de pessoas nascendo bem maior, né? Esse que o pessoal chama hoje de controle de natalidade, né? Os números de natalidade, ou seja, como hoje nasce mais ou morre mais gente. A gente está vivendo no mundo hoje que a natalidade, ou seja, o número de nascimentos tá ficando cada vez menor e o número de mortes cada vez maior, né? Então, daqui a pouco, existem nações que antes faziam um controle de natalidade tão grande que falaram, não, a família que tiver ter filho vai pagar aqui para poder ter filho. E outros países fazem, não, você só pode ter um filho, né? E aí era uma confusão danada. Aí hoje esses países já estão falando, não, tem que ter filho, porque a nação está acabando, as pessoas estão envelhecendo, né? Daqui a pouco não tem mais gente naquele país. Então eles viram que foi uma decisão errada que tomaram nesse controle de natalidade. Tira a mão de obra, né? Aí tira a mão de obra, porque as pessoas vão envelhecendo, né? Então, nesse período, a gente já viu o texto, inclusive o pastor Gedeon Júnior leu, o texto que vai ter pessoas nascendo, vai ter jovens, né? Quem morrer com 100 anos vai morrer jovem, né? Vai ter pessoas mais velhas também, né? E que não vão morrer também, vão poder atingir o auge da sua velhice, saudável, de forma saudável, tranquila e tal. Então vão poder atingir o auge da sua velhice. E a gente tem algo muito importante que a gente precisa lembrar aos irmãos, que está lá em Salmo 127, versículo 3, que os filhos são herança do Senhor. É bênção de Deus. Se é bênção de Deus, no milênio vai ser um período de grandes bênçãos, filho vai existir. Sim. Vai ter filhos, né? Mas, pastor, quem é que vai ter filhos? Lembrando aos irmãos que existem 3 grupos que vão entrar no milênio. Um grupo que nós já vimos, que são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Nós, a igreja, faz parte da primeira ressurreição e que recebe o corpo glorificado. A palavra fala que na questão sexual, nós somos como os anjos, ou seja, nós não vamos gerar filhos, nós não temos relação sexual, né? Não vai ter relação sexual. Jesus responde isso aos saduceus que chegam a tentar, e se uma mulher, ela é casada, e aí o marido morre, e não sei o que, aí vem, porque era lei naquela época, que se o marido morresse, se tivesse, o irmão tinha que assumir para não deixar desamparada aquela mulher. E aí eles vão falando, aconteceu isso com essa mulher 7 vezes. Lá na glória. Quem vai ser o marido da mulher? Né? Aí Jesus Cristo fala, olha, eu quero deixar uma coisa, vocês pecam por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Quero dizer uma coisa para vocês. Lá na glória, né, não vai ter casalzinho, não. Não vai formar casalzinho, porque vai ser como os anjos. Então, nessa questão sexual, nós seremos como os anjos.
nós não vamos ter relação sexual. Mas, pastor, aí tem uns brincalhões, pastor, isso é a coisa que a gente mais gosta. Mas lá o que está esperando a gente é superior a tudo. Tudo. Então, esse prazer para Tem nós, calma. esse prazer para nós, para esses irmãos, os jovens mais jovens principalmente, não se preocupe que nós vamos ter prazer muito maior. Muito maior. Então, quem são esses que vão ter filho no milênio? Esses que vão ter filho no milênio são do povo de Israel, né, dos remanescentes de Israel, e do povo que vai entrar no milênio, de todas as nações que vai entrar no milênio, que são os mansos e os pacificadores. Que não foram para a guerra do Armagedon contra Israel no final da grande tribulação. Então, esses vão entrar no milênio. E esses continuam com seus corpos naturais, né? Então, só quem faz parte da primeira ressurreição que recebeu o corpo glorificado. Esses outros dois grupos têm os seus corpos naturais e vão continuar tendo relação, vão continuar casando, se dando em casamento, vão ter filhos, vão poder ter filhos tranquilamente. Irmãos, quando a gente olha para tudo que vai ser o milênio, politicamente e economicamente, a conclusão aqui da página 73 é, assim, no alvo. No alvo. Pastor Cristiano realmente foi muito preciso. Não tem como eu e você sonharmos hoje que algum sistema político ou econômico vá funcionar. Isso não significa que a gente vai abandonar a política e a economia. Nós vamos lutar para o melhor dentro do país. Jesus nunca abandonou política e economia, não. Ele tratou desses assuntos, a gente vai lutar sempre pelo melhor. Mas presta atenção, não se iluda com políticos e com economistas, com sistema político e econômico. Só quem dá jeito é Jesus. No milênio. E olha que o milênio ainda não é eternidade. A eternidade é que é fantástica. Não é isso, meu pastor? Exatamente. A gente tem todo esse sistema econômico e político vai alcançar um auge de grandeza e de bênção. Não é só para uma região no mundo. Ela vai alcançar toda a terra. Toda a terra. E isso é maravilhoso. Gente, vamos lá. E já está terminando o meu tempo aqui. Aqui, ó. O Milênio, John Walver. Esse livro é fundamental, de onde muitas ideias vêm. A Vinda, John Walver. Arrebatamento, o famoso e grande John Walver. E é um conselho, adquira. Editora Carisma, adquira. São livraços. Gente, um beijo. Deus abençoe vocês. Meu pastor. A paz do Senhor Jesus a todos. Um grande abraço. Beijo a todos.